Dos nomes a seguir, qual não é um filho da Grimes com Elon Musk? Meu Deus. Letra A, XAE-AXI. Letra B, Tecnomecânicos. Letra C, Strider Azuri Musk. Ou letra D, Exadark Sideral Musk. Faço a mínima ideia. Eu vou chutar, eu acho que é a C. Strider Azuri Musk? Resposta correta, ponto pra Isadora. Só o adendo, todos os três são filhos do Musk com a Grimes, só que Strider Azuri são os nomes dos gêmeos que ele teve com a outra mulher no passado. Então eles também são filhos do Musk, mas não com a Grimes. Tá zoando. Ele Morta, tem um total tá. de 10 filhos. Oi, Legal. pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Fala Garoto! Nós vamos voltar no tempo para relembrar uma peça importante da televisão brasileira quando o assunto é música, que foi o Programa Livre com Serginho Groisman. Hoje a gente vai inverter aqui. Esse é aquele programa dedicado aos nossos ouvintes 40 a mais, 30 a mais, que sempre falam assim: olha, eu não sou tão novo quanto vocês, mas adoro ouvir. Hoje você pode ouvir tudo que esse é dedicado a você. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E além disso, você também pode colaborar com a gente em padrim.com.br/podcastvfsm a partir de R$5. Você tem acesso a muito conteúdo com bastante antecedência. E você ainda participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, que lá rolam fofocas, babados e links antecipadamente. Além disso, o pessoal que apoia também pode assistir a nossa gravação ao vivo no MyCleber. Exato. Hoje nós temos aqui o Eduardo Távora, que tá com a capa do Come Down Machine do Strokes ali na fotinho dele. O Pedro Carvalho, a Tuane Malman, Beatruzes, Fabrício Neri, Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski e Valmor Viana, que acabou de entrar aqui durante a gravação. Além disso, você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. E se você gostou desse episódio, compartilhe. Assim a gente ganha um selinho de muito compartilhado, que é muito lindo. É isso. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Quando falamos em programação musical para adolescentes e jovens nos anos 90, a MTV Brasil talvez seja o primeiro nome que passa pelas nossas cabeças. Porém, tão importante quanto o canal comandado pelo Grupo Abril e com alcance ainda maior foi o Programa Livre. Exibido de segunda a sextas-feiras, sempre no período da tarde no SBT e com algumas edições especiais aos sábados, o programa comandado por Serginho Groisman talvez seja um dos primeiros da televisão brasileira a ser pensado especificamente para o público jovem e não mais apenas para crianças e adultos, como era dividida a grade da programação de TV aberta naquele momento. Durante o programa, que costumava ter 1 hora de duração, eram realizadas entrevistas, apresentações ao vivo, quadros humorísticos, gincanas, imitações e piadas feitas com voluntários da plateia. E por falar em plateia, vem daí um dos charmes do Programa Livre. Toda a plateia era composta por adolescentes vindos de escolas de todo o país, que não apenas tinham seus colégios citados logo na abertura ali do programa, como levantavam perguntas e tinham acesso poucas vezes antes visto a figuras icônicas da música brasileira e internacional. Meus amigos, eu sei que isso foge um pouco, porque nós éramos todos muito novinhos na época do Programa Livre, mas eu queria saber se vocês tinham alguma relação, quais são as memórias que vocês tinham desse programa que passava nas tardes do SBT. Nossa, mesmo eu que já era um aposentado nessa época, eu tenho pouquíssimas memórias, assim. Você pegou a parte que era em preto e branco ainda, né? Eu não sei, dos anos 90, quando terminou eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Eu me lembro muito de assistir desenho na cultura e tal, então eu não sei se eu fui tão impactado por isso, assim, pelo programa. Mas eu lembro de alguns flashes, assim, e era um contato legal porque nessa época, principalmente, eu não tinha contato nenhum com MTV. Então, MTV era uma coisa de TV aberta só na cidade de São Paulo, né? Então, aqui em São José não tinha chegado. Mas enfim, era um programa bem legal e eu não lembrava que
esse contato com o jovem era tão grande, assim. Eu fui rever alguns episódios pro programa e era basicamente, tipo, a galera perguntando tudo pros artistas ou pras figuras que iam lá. E, tipo, pô, anos 90, né? Isso é legal. Eu tinha irmãos mais velhos e como eu morava no interior, a gente não tinha MTV, né? Eu só fui assistir MTV. Eu era pobrinha mesmo. Só fui assistir MTV, sei lá, em 2008, por aí. Então, não era algo que era comum e usual, porque não tinha na região, nenhuma das pessoas tinha. E era muito comum que os meus irmãos assistissem o programa livre. Era, tipo, o programa normal de se assistir de tarde, que nem fantasia, assim. Eram coisas que a gente assistia de tarde. Então, era muito parte da rotina. E é curioso que o Kleber colocou ali que ele sempre era de tarde. E pra qualquer pessoa que já assistiu a programação do SBT, sabe que a programação do SBT é esquizofrênica. Ela existe a partir do que o Silvio Santos decide. E aí eu tava lendo aqui que durante os 9 anos de exibição do programa, ele mudou de horário na grade mais de 40 vezes. Sim, meu Deus. Ele chegou a passar de noite, passou no horário nobre. O horário principal sempre foi à tarde, porque era o horário que mais fazia sentido. Mas é aquelas coisas do Silvio Santos que ele ficava inventando. Mas eu tenho muito dessa memória no meio da tarde, assim, tipo… antes a gente assistia Vale a Pena Ver de Novo e aí assistia o programa livre. Não, é muito legal que, tipo, tinha um rolê meio progressista no programa, né? De ter jovens e não sei o quê. Aí depois vinha, tipo, um Aqui Agora, que era basicamente aqueles programas pinga-sangue. SBT. Mas o Aqui Agora era do horário do almoço, assim. Era antes. Não, Aqui Agora era 5 horas. Aqui também mudava, né, gente? É a grade. Todo dia. Sim, mas é que o principal Exato. horário deles era no final da tarde. 6, é verdade. Entre um episódio de Chaves e outro, passava essas coisas. Eu não lembro muito, assim. Eu tenho memórias muito fortes do programa livre, mas não lembro também de, tipo, assistir… Não é que nem Fantasia. Fantasia eu lembro absurdamente de muita coisa. Mas programa livre eu lembro de algumas coisas só, assim. E acho que meu irmão, talvez… Dora. E de escola. Então, daí eu lembro muito das apresentações. Eu não sei se eu fui ver depois ou se eu via e guardava só a apresentação. Eu não lembro dos outros quadros, eu tava lendo a pauta, eu não lembro daquele negócio de beija, abraça, não sei o quê. Não lembro de nada dessas coisas. Eu lembro só das apresentações musicais. É que eu acho que essas coisas foram muito reprisadas no SBT. O SBT sempre teve muito reprise e essas coisas passavam, tipo, dentro de outros programas. O artista veio outra vez e voltou na Hebe, aí eles relembravam. Lembra aquela vez que ele veio no programa livre, aí passava de novo a apresentação. O SBT sempre teve muito esse costume das coisas reprisarem muito e a gente tem a sensação, tipo assim, você pode não ter visto aquele negócio quando passou da primeira vez, mas você viu em algum momento porque eles continuavam reexibindo, assim, tinha um ciclo. A fita já tava até desgastada já. Cara, eu tenho boas memórias, assim. Eu era bem rato de televisão. Eu começava cedo, assim, assistindo, sei lá… Eu estudava tarde… Não, essa época eu estudava de manhã. Eu estudava de manhã, aí voltava… Assistia Chaves ali meio-dia, Chapolin. E aí à tarde entrava, sei lá, o cinema em casa. E logo depois ia pro programa livre. Mas eu acho que era muito… Às vezes eu gostava, às vezes eu odiava. Era muito de quem era o artista. Às vezes se algum outro famoso, sei lá… Eu lembro da época que foi o pessoal do Disney Crush pra participar do programa livre, pra dar entrevista, então eu amava. Mas eu lembro de ter boas lembranças, assim, de apresentações. Eu lembro de Skank tocando muito ali no programa livre. Jota Quest, eu lembro que passava bastante, assim. Então eu lembro de ter… assim, não tinha um apego musical que eu teria na adolescência, que eu acho que na adolescência eu acabei indo mais pra quando ele foi pro Altas Horas, que daí eu lembro que eu ficava até tarde pra ver alguns dos artistas que eu gostava de se apresentar. Mas eu lembro que eu achava interessante esse lance de serem jovens, e aí eu me sentia muito descolado por ser uma criança que via os jovens fazendo perguntas, sei lá, sobre sexo no meio da tarde, assim. E eu tive um fato curioso que anos mais tarde, na época da faculdade, eu fui pro Altas Horas, né, com a turma da faculdade, assim. E aí eu fiz a perguntinha, assim, pra um jornalista que tava lá. Então eu curtia, gostava
Você falou dessa coisa de depender muito do artista que estava lá. Eu acho que é uma marca do Serginho Groisman de sempre misturar coisas muito inesperadas. E o programa dele tá aberto a convidados muito diversos. Isso já era uma marca no programa Livre, né? De ter, por exemplo, dupla sertaneja num dia, no outro dia banda de rock, no outro dia o pessoal do Angra. E todo mundo tá lá misturado, assim. Eu acho que sempre foi uma marca dele, e acho que foi o que fez ele fazer sentido na TV aberta e conseguir se manter de forma tão longeva no ar. Era muito diverso, era sempre uma coisa tipo travesti, anã, bad boy, costureira e gay juntos numa kitnet, sabe? Era nesse clima, assim. E ainda é, né? O Altas Horas ainda tem esse mesmo esquema. É, exatamente. Eu ia falar exatamente isso, que tipo, não vivia só de música, né, o programa, então… Eu vi um episódio hoje que era do Enéas, aquele cara da extrema-direita dos anos 90. Lose Your Enéas, quem nunca viu, veja. Não, e aí basicamente é muito divertido porque, sei lá, a segunda pergunta já é um cara falando, tipo… Você é fascista? E ele, não, veja bem, não é só porque eu tenho uma plataforma fascista que eu sou fascista, veja bem, gente. E aí, tipo, tem esse rolê que é, tipo… Sei lá, era meio… Os anos 90 foi muito sem filtro pra todo mundo, né? E acho que… Esses jovens aí, era bem isso, assim. Uma das coisas que o Serginho fala é que ele sempre escolheu ter plateias jovens porque elas têm menos filtros ao fazerem perguntas. E acho que isso era ainda mais marcante nos anos 90, né? Hoje em dia eles são meio tímidos para fazer perguntas. E vale um contexto também, né? A gente tá falando de… O programa estreia em 1991, se eu não me engano. Então, são 6, 7 anos depois do fim da ditadura. Então, a gente tinha essa coisa de ter a possibilidade de perguntar, de não mais ficar quieto. E aí eu acho que é muito curioso que o próprio conceito de juventude também é uma coisa muito recente, sabe? Não se pensava conteúdos especificamente para adolescentes e jovens. Antigamente, ou você era criança ou você era adulto e, sei lá, adolescente você já era um jovem adulto, sabe? Então não tinha esse hábito de pensar em conteúdos para isso. Matéria-prima. 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 Olá, boa noite, pessoal que curte e gosta de viver o Matéria-Prima. Tá começando mais um programa hoje, lotado de gente pra variar. Gente que veio do Mater Day aqui, que tá lotando Matéria-Prima, gente que se inscreveu aqui, pessoas que vão conversar comigo e com você. Você pode participar do programa pelo seguinte telefone, 252-6525, vou repetir, 252-6525. Esse é o telefone para você participar do Matéria-Prima, que hoje começa a 1000. Nós temos 2 entrevistados, nota 10 aqui no Matéria-Prima. Aliás, falar em notas, aguarde o programa número 100, que logo vem aí, porque tem coisas muito legais. Já já você vai saber coisas interessantes. Primeiro vamos ao nosso entrevistado de hoje, que é ele que está sendo ansiosamente aguardado aqui por todas as pessoas. Cello Marcelo Fromer, dos Titãs. Boa noite. Mas já que a gente começou falando de Serginho Groisman, Renan Guerra, quem é esse senhor que tem 73 anos? Eu acho isso meio absurdo, ele é muito insano, parece, né? É muito insano. Sim, é isso que eu ia dizer antes de contar a história. Eu acho que é importante contextualizar que a gente vai voltar bastante no tempo, já que ele tem 73 anos, e isso é sempre uma informação marcante. Mas Serginho Groisman é judeu e seus pais refugiaram-se no Brasil por conta das perseguições nazistas durante o regime de Adolf Hitler. A mãe, Ana Groisman, era justamente natural de Varsóvia, na Polônia, e fugiu do país no navio. O mesmo não aconteceu com as suas irmãs, que seriam as tias do apresentador, que não conseguiram embarcar e foram mortas num campo de extermínio. Já aqui no Brasil, ela conheceu o pai do Serginho, o Luiz Groisman, que era oriundo da Romênia. Os dois conheceram num baile, ainda na juventude. Aí a gente pula aqui para os anos 70, que é quando o Serginho Groisman entra na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E aí ele começa estudando Direito, mas depois de um ano ele larga e vai para História. Ele fica 1 ano e meio fazendo História na USP. Depois ele pensa em ir para Cinema, mas ele acaba indo para o jornalismo. Ele faz jornalismo na FAAP e ele vai se formar só em 1977.
E aí ele explica que ele demorou 6 anos para se graduar por considerar o ensino deficiente, o que levou ele anos mais tarde a voltar para a FAAP como professor. Ainda nos anos 70, ele vai trabalhar como coordenador do Centro Cultural Equipe, do Colégio Equipe. Durante esse período, ele vai meio que fazer história, porque ele faz a produção de grandes shows com nomes da MPB como Cartola, Clementina de Jesus, Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Novos Baianos, João Bosco, Hermeto Pascoal, Fagner, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Belchior, Cor do Som, Adoniran Barbosa, Walter Franco, Jardim Macalé. Todo mundo relevante na música brasileira dos anos 70 passou pelo Colégio Equipe. Indo pra uma escola, eu acho que isso é uma informação assim. Insano. Gente, Titã se insano. formou na Equipe também. É maluco. Sim, e aí, quer dizer, essa escola é a escola em que grande parte dos Titãs estudaram. E os que não estudavam lá iam pra escola pra eles verem esses pertinho shows. de casa, gente. Fica 10 minutos andando daqui. Maluquice. E aparece no documentário, no BIOS, né, que a gente já comentou por aqui. Eles voltam a essa escola, eles visitam e tem um processo lá que é bem interessante. Vale lembrar que isso só foi possível também porque ela é uma escola de elite, né? E ela era uma escola com um viés progressista. Então, os pais, as cabeças pensantes da esquerda no Brasil colocavam seus filhos ali. Então, tinha esse conceito de ser uma escola com outro viés, com uma pegada mais de desenvolver culturalmente os alunos que estavam ali, além de simplesmente dar as aulas, as matérias regulares como qualquer outra escola. Tipo os Waldorf, só aqui dos anos 70. Exato. E aí, já nos anos 80, o Serginho Grossman vai para a Band FM, onde ele trabalha durante 8 anos como redator e repórter. Ele fica de 1980 a 1988. Nesse tempo, ele cobriu as Diretas Já, algumas finais de campeonatos de futebol, que é outra das paixões dele. E ele também escreveu vários textos jornalísticos. O primeiro programa que o Serginho vai ter se chama TV Mix. Ele é representado na TV Gazeta no final da década de 80. E acho importante aqui situar vocês que quando a gente está falando TV Gazeta no final dos anos 80, não é a mesma TV Gazeta que a gente conhece hoje, do jeito que ela é hoje. Nesse final dos anos 80, eles fizeram uma parceria com a Abril, então a gente chama meio que uma proto-MTV, passa a existir aqui no final dos anos 80 na Gazeta. E a maioria desses apresentadores da Gazeta vai posteriormente para a MTV, tanto que a Astrid Fontinelli trabalhava na Gazeta. E o caso do Brusqueta também. A Mama Brusqueta nessa época tava trabalhando no Castelo Rá-Tim-Bum. Não, é Rá-Tim-Bum. Então, é verdade. Que é nessa no época mesmo. Rá-Tim-Bum? Que loucura! Ele era ator, ele é, porque tá vivo. Ele fez um. Não morreu, Era um ET Brusqueta? e tal, não era? Não morreu. Não. É isso que eu falei. É que eu falei daí eu falei, não é, porque está vivo. É. Enfim, muitos desses apresentadores foram pra MTV, mas o Serginho foi pra TV Cultura, onde ele tem um programa chamado Matéria Prima, que já é meio que o mesmo formato de programa que vai se repetir É o programa posteriormente. livre, sei lá, o esboço do que seria o programa livre. Sim, que a gente já tem esse formato com os jovens na plateia, tem essa coisa de ser bastante informal e de ter essa diversidade de artistas. Tanto que eu tava pesquisando para essa pauta e apareceu uma matéria, e a foto de capa da matéria era ele com o Thunderbird. E o Thunderbird tava tocando e tal, essas legal. coisas assim. Era muito louco, eu até separei um vídeo que eu mandei pro Nick colocar um trecho de um programa que ele recebe o Marcelo Fromer, dos Titãs, e no mesmo programa o Sérgio Dias, dos Mutantes, assim. Então, ele sempre teve essa relação com a música, com o rock, com a música brasileira de maneira geral, desde lá de trás, né? Eu assisti alguns episódios do Matéria Prima na época que a TV Cultura estava fazendo os 50 anos. Que aí eles reexibiram muitos programas. E aí eu lembro que eles reexibiram o Fábrica do Som, que era aquele programa gravado no Sesc Pompeia. Sim, tudo. E aí também eles reexibiram vários episódios do Matéria Prima. E também reexibiram aquele programa que o Marcelo Rubens Paiva tinha de jovem. A TV Cultura tinha nessa virada dos anos 80 para os 90
um olhar muito interessante para o que se chamava de cultura jovem, né? A gente tem Confissões de Adolescente, a gente tem séries e programas pensados para um público adolescente. Esse termo estava meio que ainda se tornando algo entendido como um público consumidor. E aí é muito interessante porque o programa Matéria-Prima ele vai durar apenas 1 ano, porque o Silvio Santos, nessa virada para os anos 90, ele estava tentando achar jeitos de deixar o SBT um pouco mais cool e respeitado, digamos assim, porque o SBT sempre foi visto como uma emissora muito popular e ele queria bater de frente com alguns projetos da Globo que eram, e aí também a gente tem que pensar numa crescente da Manchete, que nesse momento é um veículo que as duas estão brigando, Manchete e Globo, e o SBT tá lá atrás. O SBT tenta correr atrás de algumas coisas e o Silvio consegue trazer o Serginho Groisman pra emissora. Eu acho que é um ponto bastante marcante, porque marca uma época do SBT. Eu acho que o Serginho é meio que uma dessas caras do SBT nos anos 90, né? Total. Tem gente que até hoje acha que ele lembra dele muito mais pelo Programa Livre do que pelo Altas Horas, por conta da questão da faixa de horário, né? Falando de Serginho, o que vocês acham dele, assim, como apresentador? Eu gosto. Eu curto. Eu não tenho nada pra falar dele. Eu gosto muito do Serginho, Sim. sério. Eu também. Eu acho muito curioso o jeito dele de apresentar, porque ele tem essa coisa da câmera frenética, né? No próprio Matéria-Prima, ele tinha um negócio de ficar girando, assim. Enquanto a câmera vai filmando, ele continua se mexendo, assim. Treme, ele fala super rápido. Eu acho que ele traz nessa coisa dessa aceleração, dessa velocidade, uma quebra desse jornalista estático que a gente tinha. Então eu acho que isso ajuda a criar laços com os jovens. Tipo, olha, esse cara, ele é diferente, ele não para quieto, ele vai de um canto pra outro, ele joga pergunta pra cá, vem pra cá. Ele mesmo no programa hoje, até no Altas Horas hoje em dia, ele fica circulando o tempo inteiro, assim, ele nunca para num ponto estático. Eu adoro o Senhorzinho Eu acho frito. que é muito interessante porque o Serginho tem uma coisa de… Por mais que tenha uma linguagem moderna e esteja falando de coisas que são jovens, ele nunca perde a perspectiva de ter uma credibilidade, de ter uma seriedade. Sim. Que sei lá, por exemplo… Ele me passa muita confiança. A MTV tinha muitos eu acredito momentos… em tudo que ele fala. A MTV tinha muitos momentos que eram… a gente tinha apresentadores, VJs muito bons, VJs muito inteligentes, que tinham formações, que tinham pesquisas. Mas a gente também tinha VJs, tipo, sei lá, Ellen Jabor, sabe? Que era só tava lá porque era bonita. E acho que isso criava um balanço que as pessoas não levavam, às vezes, muito a sério a MTV. Ficavam meio assim, é meio muito pra jovem, muito bobado. Mas no final isso fica ainda mais forte. E eu acho que o Serginho conseguiu eternamente balancear essa coisa de falar com os jovens, de criar uma liberdade, de ter uma relação, mas ainda ter uma seriedade, uma coisa que mantém ali de tipo assim, a gente tá te passando uma informação séria. E aí eu acho que diferentes quadros dos programas dele ajudam a criar essa relação, né? Que é o fato, por exemplo, dele sempre discutir saúde sexual, assim. A gente tem hoje em dia a Laura Miller, mas se eu não me engano o Jairo Bauer também já passou pelo programa dele. E é muito interessante, porque nos anos 90 a gente falava muito disso, de se discutir saúde sexual, prevenção do HIV/AIDS, essas coisas todas. Mas nos anos 2000 isso se perde muito. E no programa dele sempre se manteve, né, a discussão sobre isso e de se falar sobre isso de forma natural. Eu tenho 3 pessoas no Brasil que confio em tudo que eles falam. Um é o Serginho Groisman, o outro é o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, olha, se não tivesse o Drauzio, eu ia ficar bravo. Não, o Drauzio, se ele me falar, Kleber, você tem que tomar uma injeção por dia, eu vou lá e tomo, sim. Ai, gente, trabalhei com o Dr. Drauzio, maravilhoso, na agência. Quando eu trabalhava, eu amo ele. Meu vizinho, beijo, Dr. Drauzio. E o Dr. Drauzio também é apaixonado por música e cultura. Ele tava no show do Titãs, carequinha, menos 10 graus. Quase tive um negócio. E a outra terceira pessoa, Maurício de Souza. Se ele coloca a Turma da Mônica em qualquer coisa, eu compro. Já tem ele colocando a Turma da Mônica defendendo os militares. Tudo. Assim, esconde. Mas colocou a Turma da Mônica ali em comida, eu tô comprando. Super. Falando de Drauzio, Serginho, um dos episódios curiosos do Programa Livre é que em 1992, isso o primeiro ano de Programa Livre, logo no início, naquelas ousadias de início de contrato, o Serginho Groisman apresentou o Programa Livre direto do Carandiru.
A edição de 7 de abril de 1992 foi gravada lá, com a participação de 3 mil detentos que acompanharam a gravação. Uou. E os detentos escolheram a apresentação musical que ia ser do dia, que era a Sula Miranda. Nessa época, o Drauzio já trabalhava por lá. E é nesse ano, no final do ano, que a gente vai ter a invasão e o massacre do Carandiru. Então acho que é uma coisa bem simbólica de ele estar fazendo um programa lá dentro, num momento em que a gente sabe que essas pessoas eram vistas como a escória da escória da escória, né? E seriam assassinadas no final do ano. Então acho bem simbólico da figura que o Serginho é e da importância que ele enxerga na cultura como um catalisador. Várias faculdades. Com vocês, Luiz Inácio da Silva Lula. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Uma cidade que fabrica Lula, sua boa própria tarde. lei, onde se vê Muito mais obrigado. negros comunais Presença. Se essa palhaçada... Você continuam 300 picaretas em Brasília ou aumentou ou diminuiu? Olha, eu acredito que é um problema sério. Não o Congresso Nacional, que eu considero uma instituição séria, e necessária à democracia, mas nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. Boa. Tudo. Voltando aqui pro programa Livre, a estreia do Grossman em um canal de grande audiência aconteceu em 19 de agosto de 1991, como um dos 10 presentes do SBT para o público no ano que a emissora completava 10 anos de fundação. Entre 1991 e 1996, o programa foi gravado no antigo estúdio da rua Dona Santo Veloso, número 575, onde hoje funciona a Igreja Bíblica da Paz, na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Triste. Entre 1996 e 2001, o programa foi gravado no Centro de Televisão da Anhanguera, em Osasco, quando o SBT mudou toda a sua estrutura para lá. Na época, assim, nossa, só se falava disso, novo estúdio SBT. Super assim, high-tech, lembro que né? o Gugu, o Gugu, nossa, tinha altos programas especiais só sobre essa mudança. É que era a mesma época que a Globo tinha inventado o Projac, né? E aí a Globo também ficava falando, o Projac é o novo espaço, pipipopó. E aí todo mundo corre. A Rede TV também. E diferente de outros programas da época que eram marcados por essa estética ultra colorida, cenários e estruturas pensadas justamente para chamar a atenção do público que estava em casa, o Grossman optou por uma abordagem diferente, centrando no minimalismo do ambiente e no foco total no público jovem, que ficava muito empilhado em cima dos entrevistados. Então era uma coisa de uma aproximação muito grande. E aí eu até achei uma matéria da Folha publicada em 1995, quando o programa completou 4 anos. A matéria diz o seguinte: há 4 anos no SBT, Grossman fez mais de 1000 programas e recebeu cerca de 300 mil adolescentes. Com essa intenção, Grossman mandou pintar todo o estúdio de preto. Abre aspas. Aquelas cores fortes de cenário nunca me agradaram e elas acabaram brigando com o público. Agora o cenário está limpo e a iluminação também. Ou seja, dar voz aos jovens era o principal foco do Grossman em um Brasil pós-ditadura, que abriu espaço para discussões sobre sexo, drogas, aborto, HIV/AIDS e diferentes formas de relacionamentos fossem levantados por aqueles que mais tinham dúvidas e seriam respondidos pelos especialistas que eram levados aos programas. E é muito curioso que é quase um oposto do que a gente vê hoje no SBT, que hoje se transformou meio que no antro da extrema-direita, do conservadorismo, e na década de 1990 era justamente um espaço de discussão, de contato com o público jovem, né? O SBT sempre foi onde o dinheiro tava, né? Não sei se exatamente Sim, antro acho que não é progressista, não, amigo. Mas pega, amigo, na década de 90 era outra pegada, era muito diferente. mas depende de como é que tá jogando, como é que estão jogando o jogo, não sei. É que eu acho que algumas discussões e alguns olhares não eram vistos nos anos 90 com perspectivas relacionadas a um olhar de esquerda. Por mais que fossem, não eram vistas assim. Questões como legalização das drogas ou aborto eram temas que as pessoas discutiam porque se discutia. E aí eu acho que nos últimos anos a gente entrou numa polarização que essas coisas não deveriam ser nem discutidas porque são apenas temas da esquerda, como se não fossem temas gerais, né? E aí é só a gente pensar que
que, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso sempre foi uma figura ativa dentro da discussão da legalização das drogas. E ele sempre foi considerado a nossa direita no Brasil. É que também era uma época que a gente tinha uma direita que era mais séria, né? A gente não tinha uma coisa que era a avacalhação que virou nos últimos anos. Enfim, era outro mundo. Acho que era outro mundo. E eu acho que o SBT tinha esses espaços para esses diferentes cenários. Que a gente tinha ali, como a gente falou antes, convivia-se um aqui e agora, jorrando sangue, sendo o pior possível do jornalismo, com o programa livre, sabe? As coisas eram mais múltiplas. Que eu acho que isso hoje em dia não existe mais no SBT. Hoje em dia é o Fofocalizando falando atrocidades, seguidos do Caso de Família falando atrocidades, seguido de mais violência e pipipopó. É que o SBT tem uma mudança ali no final da década de 1990, justamente logo quando sai ali o programa livre, que é com a chegada do Ratinho. O Ratinho muda totalmente a estrutura do SBT, ele passa a ser grande foco do SBT ali, fica o grande campeão de audiência, e aí eles passam a adotar um discurso cada vez mais raivoso em boa parte da programação ali. Então, continua até hoje, né? Eu acho que o final dos anos 90 marca um momento bem horrível da TV como um todo, eu acho. Sim. Porque a Globo também cai numas armadilhas dessas, a TV vira um campo assim horrível e vira vai culminar no Gugu fazendo a entrevista falsa com o PCC. Ô, louco, o PCC, Faustão fazendo coisas atrozes. Nossa, também. Sushi é uma erótico, sushi lembra? Que bizarro. Não, Meu eles pondo pessoas com deficiência. É verdade. Pra gerar o audiência. latininho. São coisas bem Meu horríveis. Deus. É uma fase assim bem bizarra. E eu acho que o Ratinho é tipo a epítome dessa era. Ratinho! Porque o Ratinho era essa coisa, eu não leio livros, eu não quero saber de cultura, aqui é pau na chulipa e caralho as quatro. Mas ele tem uma coisa pré-Luciano Huck, que é de explorar o sofrimento do pobre com qualquer coisa que seja, tipo, que venda, assim. Ele fazia aqueles testes de paternidade. Tinha uns negócios super errados, assim, além de explorar a violência de um jeito escroto, né? Que é isso, né? Filhos do Alborguete perdidos por aí. Mas eu acho que o Gugu era pior. O Gugu explorava mais ainda o pobre. O Gugu, ele… Nossa. Vamos correr agora na sua casa. Você tem 3 segundos pra achar isso, senão você não vai ganhar nada. Mas isso eram uns famosos, não? Os famosos classe B? Tipo, que tinha… Não, você podia… Sua família podia participar, Pobre. é só você se cadastrar. Era meu sonho, eu sempre deixava posicionado algumas coisas, tipo pasta de dente, deixava sabe? Será que ele vai vir aqui em casa? Era tudo! O Nick citou o Luciano Huck. Nessa época que a gente tá falando aqui, final dos anos 90, início dos anos 2000, o Luciano Huck tava conectado com outro público jovem, que era o público jovem punheteiro. Gata, puxado, né? Quanta coisa. É porque a Band sempre foi uma vibe mais putaria, né? Sim. Tipo, mas quem se criou nessa TV sabe se virar assim em qualquer lugar, entendeu? Nós aqui é do corre. Nós 4 aqui fomos criados numa televisão. A Band era a herdeira na bandidagem. Mas vamos falar sobre música aqui, gente, porque apesar de, além de todos os quadros que a gente tinha ali no programa livre, que tinham desde pegação entre adolescentes e jovens, entrevistas, a música sempre falou mais alto dentro do programa livre. Nos mais de 2.000 programas gravados por Serginho no SBT, poucos foram os que não contaram com a presença de bandas se apresentando ao vivo. O Groisman, sempre entusiasta do modelo ao vivo desde os tempos de coordenador cultural do Colégio Equipe, se recusava a investir no formato gravado, pois ele acreditava que as pessoas não dariam o melhor de si, tendendo ao erro para visar uma correção posterior ali na edição, né? O resultado desse processo está em uma série de apresentações ao vivo icônicas e outras bem constrangedoras, sempre seguidas por essas perguntas capciosas do público. O público, por sinal, tinha direito a fazer perguntas sobre alguns assuntos para a banda e os cantores, que em algumas oportunidades distribuíam autógrafos para os fãs ao vivo. Ali o cara, chegava um fã com 50 CDs, o artista ia autografando um por um ali ao vivo, no intervalo entre uma coisa e outra. E as bandas ainda anunciavam os seus próximos shows, apresentavam os números de telefone para contato, que é muito engraçado, ficava na tela assim o número rodando ali, e ainda agradeciam a produção, aos produtores da banda e a gravadora que lançava os seus CDs. Antes de você falar da apresentação, você falou dessa perspectiva de valorização do ao vivo, e é interessante contar para os nossos ouvintes que essa pauta surgiu quando a gente estava gravando uma tríade de especiais sobre a Marisa Monte,
que quem é nosso apoiador já ouviu. Se você quiser, você pode apoiar a gente. Aí você também vai ouvir antes. E a gente tava falando sobre isso, que a Marisa Monte, nos anos 90, ela fazia pouquíssimos programas de TV para divulgar os trabalhos, porque ela não gostava de fazer playback. E um dos raros programas que ela costumava ir era o programa livre. Exato. Porque ela achava que o formato era muito interessante pro que ela acreditava. E acho que isso é muito interessante quando a gente tá falando dessa perspectiva de ter um tipo de apresentação que é mais solta, que é mais dinâmica do que o playback, né? E sabe o que é mais curioso? É porque ele era de fato pensado musicalmente, porque ele tinha uma puta estrutura de música ao vivo, assim. As apresentações eram muito boas, com uma boa captação. São raros os que ficavam uma tosqueira, assim. Os vídeos que o SBT tem feito um resgate de alguns desses programas. Tem bastante coisa no canal do SBT. Exato, o SBT TBT, se eu não me engano ali, eles fazem muitos resgates e são sempre apresentações muito boas, com uma qualidade muito boa de áudio, sabe? Mas vamos relembrar que algumas das apresentações mais iconic do Programa Livre. Eu vou começar com os meus queridos aqui do Legião Urbana, porque em 10 de maio de 1994 foi a última apresentação ao vivo do Renato Russo, né? Ele viria a falecer 2 anos mais tarde em decorrência de HIV/AIDS, ali, de complicações sobre isso. E é uma apresentação muito boa, o Renato, assim, sempre muito afiado nesse Brasil pós-ditadura, falando demais. Eu acho muito louco que o Serginho Groisman, ele é meio que o oposto do Faustão. Enquanto o Faustão, ele fica interrompendo as pessoas o tempo inteiro, cortando, e meio que fazendo a entrevista do jeito que ele quer, o Serginho lança, às vezes, uma pergunta e deixa a pessoa solta ali, falando o quanto ela quiser, ou abre pra plateia, pra que eles falem. E o Renato fala por, minutos, fica durante vários minutos conversando, explicando, falando as coisas, os conceitos políticos e as coisas por trás da banda ali. Eu acho muito curioso. Perguntam até das dancinhas dele nesse programa, que é tipo, você se inspirou no... Acho que é o Jim Morrison que eles citam. No Morrison. Ele fala, legal, porque geralmente citam só o, The Cure e Smiths, não sei o quê, mas eu também copio outras pessoas, uma parada meio assim. E quando a gente sente que a gente não tem o que falar, a gente não faz imprensa. Quando a gente sente que a gente não tem o que dizer, a gente não lança disco. Então, e pelo trabalho que a gente tem, a gente prefere que o público tenha contato direto com o disco e com as músicas. Porque se a pessoa ouve uma canção como Perfeição, por exemplo, o Eduardo e Mônica, que é das mais antigas, tudo, vai saber do que a gente está pensando. E, principalmente de uns 2 anos para cá, a imprensa brasileira, principalmente assim, essa parte dos cadernos culturais e tudo, tem ficado muito perniciosa. Então, ao tal de uma coisa, eles chegam para a gente e perguntam como é que é o trabalho. O que a gente acha disso, o que a gente acha daquilo. Eu realmente acho que cada um tem que ter a sua própria opinião. Eu acredito que, de repente, não é porque eu, ou o Dado, ou o Bonfá, ou alguém da banda acha uma determinada coisa, que, de repente, o Dado falou que tal filme é legal, então eu vou achar que o filme é legal. Não, a pessoa tem que ir assistir o filme e decidir de cabeça própria, entendeu? E cria-se muita cobrança em cima disso. Durante muito tempo era uma coisa de, profeta, Messias. Esse cara quer mandar, assim, ele quer mandar na juventude. Entendeu? E não é nada disso, eu fico aqui assim, cantando as minhas músicas, né? Eu faço tudo na primeira pessoa e tudo. Eu não quero dizer como as pessoas devam viver ou não. Entende? Aí chega num crescendo, foi indo num crescendo uma coisa tal, e a crítica também entrou numas, que a geração dos anos 30, sabe? Não funciona, que tava tudo velho e tudo. Ainda bem que agora apareceu uma opção de bandas novas legais, então, de repente, eles pararam de encher o saco da gente. Então, então eles estão falando super bem das bandas novas, Patufu, Raimundos, Racionais, que eu acho mal barato. Então, deixa a Legião Urbana, sabe? Deixa a gente quietinho. Aí, quando a gente for fazer show, a gente pretende fazer uma coisa super legal aqui em São Paulo. Vai ser dia 4 e dia 5 de junho. Eu ainda não sei aonde. Bem, vamos tocar mais uma? Por favor. Acho que a gente pode puxar a Laura Pausini em 1997, porque ela vai virar... primeiro que o passaporte dela já é brasileiro, né, hoje em dia. Mas ela ela aparece no Programa Livre em 1997, um ano após a morte do Renato Russo. E ela celebra o próprio trabalho dela e a obra do músico brasileiro que ajudou a popularizá-la no Brasil. E acho que é muito interessante porque depois disso ela seria uma figura constante. Até hoje.
Até hoje. Ela voltava. Anteriormente, as regras dela era sempre voltar no Serginho Groisman e na Hebe, né? Que eram os programas que ela nunca faltava. Super, nossa, é verdade. E ela mantém isso hoje de voltar ao Serginho Groisman sempre. Tem muitos vídeos, porque os fãs dela são muito apaixonados no Brasil, então aparece pra mim muitos cortes dela no Serginho Groisman, que as pessoas adoram. E ela é muito de casa, né? Que ela Ai, Serginha! Serginha, eu adoro tocar lá em Brasil, Serginha! Serginha, gente, eu quero falar aqui dessa próxima apresentação, porque essa eu lembro muito. Acho que também por causa dos reprises, né? Que, tipo, virou meio iconic. Que é Alanis Morissette no programa Livre. Essa é icônica. É muito louco, porque ela tava no auge da carreira. Auge. Então, mas é que essa... O Radiohead abrindo pra ela. Mas o foda é que essa querida rodou literalmente o mundo todinho fazendo o turnê do Jagged Little Pills. É bem insano. E, enfim, foi a primeira vez que ela veio pra cá. Óbvio, né, que a gata pousou no programa Livre. E ainda tem um destaque pro Taylor Hawkins, que era o baterista na época da banda dela. Nossa, e depois ele vai pro Foo Fighters. Só que novinho. eu também quero fazer um grande PS, que eu tava assistindo essa apresentação. E simplesmente a tradutora que aparece é a Ingrid Berger, que é uma maravilhosa do meio dos shows e de eventos. Tipo, ela tá há mais de 30 anos trabalhando com isso. E hoje em dia ela faz, tipo, backstage de todos os festivais fodas, assim, tipo, então é muito maravilhoso. Eu tava assistindo, aí aparece o Serginho. E a Ingrid vai ajudar aqui a gente na produção. E aí é a Ingrid Berger, tipo, que é muito foda, muito incrível. Da Alanis, essa fase, ela vem e passa uma temporada no Brasil, né? Que ela aparece até em Malhação nesse ano. Ela aparece em Malhação. Mas eu acho muito simbólico de uma formatação da indústria também musical, se a gente pensar. Porque hoje em dia, muitas vezes os fãs falam assim: ai, saudade quando a indústria musical obrigava a nossa artista preferida a fazer 157 programas. A gente tinha live dela até no programa não sei aonde da Quinchina. E realmente mudou nos últimos anos com essa perspectiva de internet. Os artistas quase já não fazem nem programas dos Estados Unidos, assim, eles já não aparecem. E era muito interessante quando eles vinham pro Brasil, o que também era um pouco, não era uma quantidade imensa de artistas que vinha por ano, mas eles topavam fazer, tipo, muitos programas. Tanto que a Alanis é muito comum, toda vez que ela volta, ela faça o Faustão até hoje, porque ela virou amiga do Faustão. E ela também fazia o Serginho muitas vezes, porque era, tipo, costume, assim. Voltou, fazia, sei lá. E nessa época eram essas coisas. Mariah Carey indo na Hebe, dando entrevista pro video show, sabe? Eram coisas possíveis. Só antes da gente seguir pro próximo aqui, ó, o comentário do Henrique Almeida, o primo da Isadora. Ele falou o seguinte: o legal é que o Altas Horas manteve essa tradição e os artistas só tocam ao vivo lá. Renan, fala da Laura ganhando um Laura Tone, kkkk. Ela ganhou um panetone da Laura Tone, tem ela segurando assim na frente. É verdade, é verdade. Ela é muito acessível, ela é um anjinho, a Laura Pausini. E o comentário do Gabriel Benevides aqui, ele falou: eu só conheci a Laura Paulino por causa das inúmeras vezes que ela apareceu no Altas Horas. Tem várias passagens. Tem ela mostrando a bolsa dela que tá escrito pau, e ela não entendia por que os brasileiros riam da bolsa dela. Eu lembro disso, muito bom. Muito bom. Eu quero puxar aqui o que pra mim é a mais icônica de todas as apresentações que eu puxei. Porque em 1998, Smashing Pumpkins vinha ao Brasil pra divulgar o álbum Adore. E aí, assim, o clima na banda era o pior possível já. Logo mais a banda ia encerrar as atividades no formato tradicional. Eles mal interagem entre eles, assim. Só que mesmo nessa confusão toda e nessa fase gótica deles, eles vivem um momento maravilhoso, que é o Ronaldo Fenômeno simplesmente entra no palco, ganha um CD autografado do Billy Corgan, assim, até hoje eu queria saber se tem esse CD. Cara, a cena inteira, assim, é meio bizarra. O Ronaldo falando que não sabe falar inglês, não sabe como interagir ali direito com eles. Mas, assim, é nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas eu acho que é o momento mais icônico do Programa Livre. Quando a gente fala de música, é tipo muito icônico. É muito icônico. E é muito louco, assim, o quanto a banda meio que se de fato predispõe a responder as perguntas do público, sabe? Smashing Pumpkins. Hi, Billy. Nice to meet you. It's a pleasure. Hello. What do you think about Brazil? How do you feel the audience here? Brazilian people are crazy, emotional, passionate. We love them very much. Okay. Bom, vamos começar um pouco as perguntas aqui. Garoto,
Eu queria perguntar quais são as influências deles, tanto na música como em outras artes, como a literatura e pintura, entre outras artes. Well, Romario used to influence a lot of our songs, but now it's Ronaldo. O Romário que deu toda a influência para nós, mas agora é o Ronaldo. É o Ronaldo. What do you know about Ronaldo? I know Ronaldo has a bad knee, so he can't make the goal for Eu World sei que o Cup. Ronaldo tá com o joelho estragado e por isso que não pode fazer o gol pro Brasil. You want to know Ronaldo? Yeah, sure. Yes? Is he here? You want to know? Really? Sure, yeah. Yeah? Okay. Just a minute. Okay, I want to introduce you the best player soccer of the world. Ronaldinho. It's true. Boa tarde. I am shocked. Trouxe o CD dele aí. Ganhei de presente. Entrou aqui no mico, né? Mas eu não falo inglês, cara. Você não fala inglês, mas eles também não falam português. E aí? Não tem problema. Tem Mas só problema. queria que você soubesse que a gente tem uma admiração e uma adoração muito grande por você. Você sabe disso, né? Obrigado, obrigado. É sempre um prazer vir aqui, né? Eu hoje vim fazer um outro programa, vim gravar o Jô. E quer dizer, é um prazer vir aqui. Eu fiz questão de vir aqui, dar um abraço em vocês e curtir esse público que é maravilhoso, né? Bom, espero que você um dia possa vir, sentar e com mais conversar calma, com a né? gente. Com certeza. Próxima vez. Boa sorte. E a gente tem uma força e uma energia para que tudo saia bem na sua vida. Obrigado. Eu vou pedir um autógrafo dele, já que eu ganhei o CD. He'd like you guys to autograph the CD for him. He'd like you to autograph his CD. Tem um outro show aqui também que eu coloquei na lista, que é o do Rock 7. Em 1999, eles vieram pela terceira vez ao Brasil. Tudo. E assim, eles estão tocando com violinos, é uma coisa meio acústica, meio orquestral, assim. Uma das pessoas que vai vai fazer a pergunta é uma fã. Ela leva uma cesta pra cantora ali do Rock 7. E, tipo, ela chora, tipo, abraça. Momentos. Então, momentos marcantes. isso é curioso porque no Altas Horas a gente vê que as perguntas da plateia ficaram bem mais controladas e diminuíram de tamanho, de quantidade, de espaço de tempo ali. E tem muito a ver com o fato de que acontecem situações bastante constrangedoras, tipo quando o placebo vem e as pessoas ficam fazendo perguntas e as perguntas são muito aleatórias, assim. E aí, tipo assim, dá pra ver que ninguém sabe quem é o placebo, sabe? E daí as perguntas ficam meio assim… Aí eu acho que as coisas passam a ser mais mediadas porque a plateia também muda, assim. As plateias mudam, eu acho. Não, e fora que Globo deve ter uma mão mais pesada, né? De produção. Então, em mas si. sabe o que é? Isso é da edição, porque durante as gravações, agora como insider, de que já participei do Altas Horas, eles deixam rolar meio que tudo, assim. Tipo, é bem solta a questão das perguntas. Inclusive, tipo, eles estimulam que as pessoas façam perguntas, mas é bem cortado na edição mesmo. A edição que limita, assim. Mas Na durante verdade, a gravação não é ao vivo, né? É bem solto. Não Altas é ao Horas. vivo mais. Então, mas pensa, se eles deixaram só as piores perguntas feitas pro placebo, porque as outras deviam ser horríveis. E é icônico porque é constrangedor, porque dá pra ver que o Brian Molko tem alguns momentos que ele tá assim, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Não, mas é que nesse caso do programa livre, ele era ao vivo, né? Era ao vivo. Era. Então não tem esse controle. Também nos anos 90, né? Tudo podia. Exato, tudo pode. Inclusive, eu vou citar aqui que no documentário do Fausto Fawcett aparece uma cena que ele vai com as loiraças lá que acompanhavam ele, incluindo a Regininha Poltergeist. E aí é incrível, Pelo porque a amor de Regininha Deus. Poltergeist Onde tá isso? com um biquininho, assim, de pelúcia. Aí ela fica dançando de calcinha, os adolescentes enlouquecidos. Onde tá em isso, volta. Renan? Pelo amor de Deus. Eu não sei se tem no YouTube, eu vi esse documentário no Inedit, então não sei quando ele vai ficar merda. disponível, mas essa cena era tudo de bom, assim. Era muito a Icônica. cara do universo que era os anos 90 e o programa ali.
Ah, eu achei um ótimo aqui. Inclusive, eu achei até uma matéria da Folha da época comentando, que é a passagem do Bon Jovi pelo Programa Livre. Tem na íntegra esse, gente. É só jogar no YouTube. A matéria da Folha diz o seguinte: Bon Jovi chega ao Brasil nesta quinta-feira. O cantor visita o país para divulgar seu disco solo, Destination Anywhere, lançado em junho. Nos 4 dias de estada no Brasil, ele participa de programas de TV e faz um show no Rio de Janeiro só para convidados. Mas se você quiser batalhar por um autógrafo, aí vai a agenda do Bonitão. Na quinta, dia 9, ele chega a São Paulo, onde fica hospedado Eu no amo hotel. esses, o Bonitão. É sério. Ele chega a São Paulo, onde fica hospedado no Hotel Sheraton. No mesmo dia, participa do Programa Livre. Na sexta, dá entrevistas para a imprensa. No sábado, ele vai para o Rio, onde fará uma ponta na novela Malhação. Olha à isso. noite, faz um show só para convidados no Rock in Rio Café do Barra Shopping. O cantor deve deixar o país no domingo, depois de uma apresentação no programa do Faustão, ainda não confirmado. Muito bom que eles davam agenda, né? Eles davam agenda do... Para as fãs seguirem. Exato. Eu acho interessante ali, a gente falou dessa questão de diversidade. Em 1992, o Sepultura se apresenta no Programa Livre. É uma das primeiras passagens deles pela TV Gente, nunca brasileira. tinha visto. E é uma apresentação incrível, a entrevista é muito boa. E acho que isso simboliza muito dessas coisas que a gente falou de espaços que o Serginho tinha de entender a diversidade sonora das coisas. Sim. Então, a gente sabe que quase nenhuma banda de metal toca na TV. E no Programa Livre era muito comum. O Sepultura apareceu, o Angra apareceu. Outros nomes desse universo passaram por lá. Então, acho que é muito simbólico desse tipo de abertura assim, que ele tinha. Quem também passou pela primeira vez na TV aberta no Programa Livre foi a banda do Charlie Brown Jr. Ele se apresentou. Não, essa é icônica. Essa é 1997, assim, o banda tinha acabado de lançar o primeiro disco. Eles novíssimos. Muito novinhos, assim. Aí eles voltariam novamente em 1999. E aí, posteriormente, com a migração do Serginho Groisman para a Rede Globo, eles acabam se transformando em um dos nomes mais frequentes do próprio Altas Horas. Então tem várias apresentações do Charlie Brown ali na Rede Globo com ele. Outra passagem marcante é a da Rita Lee no Programa Livre em 1998. E aí o programa já estava com outro formato, mas ela participava para responder as perguntas do público e se apresentar ao vivo. No meio tem até uma propaganda de creme anti-acne. Algo bem SBT. Muito maluco. Mas eu acho que é bem simbólico da relação que a Rita depois manteria, disso que a gente falou. Ela é a primeira artista a aparecer no Altas Horas, ela tá no primeiro Altas Horas, porque ela tinha uma relação boa com o Serginho Groisman e ela vai se manter meio que uma figura constante no Altas Horas. Então tem muitas entrevistas dela no Altas Horas e foi muito bonito porque eles fizeram uma homenagem para ela ainda em vida. Eles fizeram um programa especial que eles já estavam trabalhando. Como eles tinham algum contato com a família, eles sabiam que ela já estava meio frágil, eles decidiram vamos adiantar esse programa que estava marcado para ir ao ar mais para frente. Eles adiantaram o programa e a gente tem aquela imagem muito bonitinha que é a Rita deitadinha no sofá, assistindo o programa de casa. E acho que é uma imagem muito simbólica, é muito bonito que ela pôde ter essa homenagem em vida, assim. Então foi uma marca bastante simbólica da relação dele com a música e da importância dele para a TV brasileira. E o Programa Livre no SBT foi comandado durante 8 anos por Serginho Groisman. A partir do dia 13 de setembro de 1999, com a saída do Serginho para a Rede Globo, o programa que desde sua estreia era apresentado nas tardes de segunda até sexta daquele ano, passou a ser comandado cada dia por um apresentador. Entre os nomes, Ney Gonçalves Dias, Márcia Goldschmidt, Lu Barsotti, Cristina Rocha e Otávio Mesquita. Eu não lembrava nada. Eu não lembrava nada disso. Eu lembro da Márcia, da Márcia Goldschmidt apresentando. Eu lembro da Babi Xavier. Da Babi, eu lembro. Então, a partir do dia 3 de janeiro de 2000, o programa passou a ser comandado pela ex-VJ da MTV, Babi Xavier. Só que ele passou a ser exibido a partir da meia-noite, logo após o jornal do SBT. Ainda com a Babi, o programa chegou a ser transferido para os sábados à tarde,
no que era chamado Sábado Bom, e a partir do dia 1º de setembro de 2001, onde permaneceu até dezembro daquele ano, quando ele saiu definitivamente do ar. Coisas extremamente SBT. Pra quem assistia o programa Charme da Adriane Galisteu, sabe o que é viver sem saber se você vai ligar a TV e o programa vai estar no ar. Lá, porque o Silvio mudava. Uma vez ele mudou o programa dela pra 1h e ela apareceu pra apresentar de pijama, falando: esse era o horário que eu ia dormir, mas o Silvio mudou meu programa. É sério nesse Era nível? muito bom, cara. Era. Pô, era bom demais, né? E aí, assim, desde então, o SBT vive esse eterno retorno do programa livre. Eles já ensaiaram várias vezes uma possível volta. Em janeiro de 2012, foi noticiado que Alexandre Frota, que era diretor de novos projetos do SBT, Insano, iria trazer de volta o programa livre. E o André Vasco chegou a fazer uma série de testes para ser esse novo apresentador, logo após a saída dele da MTV. A estreia da atração estava prevista para o mês de março daquele ano, ocupando a faixa de fim de tarde do SBT. Também foi cogitado que iria ocupar a grade do programa Raul Gil aos sábados, junto com a volta do programa Passa ou Repassa. O SBT ele parou no tempo mesmo. Não dá. Mas a volta não aconteceu e o André Vasco acabou sendo contratado pela Rede Bandeirantes quando o Passa Repassa foi incorporado como quadro do Domingo Legal no ano seguinte. Mas ainda existe Passa Repassa. Tem. Seguindo aqui, ó, porque em 2023 temos notícias, gente. 11 anos depois dessa primeira tentativa, o SBT voltou a cogitar a volta do programa, mas agora avaliando os nomes de Benjamin Beck e Murilo Couto devido à popularidade de ambos em atrações da casa, como o Arena SBT e o De Noite com o Danilo Gentili. Inclusive, o Danilo Gentili foi cogitado para recriar o programa livre, só que ele negou, tipo, ele pediu o programa Glória dele. a Deus, aí, né? Imagina o nível que ia ser isso. Assim. O programa voltou a ganhar força em fevereiro com o anúncio da nova pausa do Caso de Família e a redução do programa Raul... Meu Deus, programa Raul Gil, gente. Em que ano nós estamos? Que delícia, que grade. E aí, assim... O dia escolhido para a volta do programa seria aos sábados, ocupando a parte da faixa vespertina do SBT. Já o apresentador ou apresentadora do projeto seria definido após a gravação do piloto. Para a preparação do público com as mudanças na grade, o canal reestreou o Cinema em Casa no dia 4 de março, mas inicialmente como um tapa-buraco, enquanto o programa livre era preparado. Com bons índices de sessões de filmes, ela acabou sendo fixa aos sábados. E assim, além do Benjamin e do Murilo, também gravaram pilotos, meu pai, ex-apresentadores da casa como Yuji Tamashiro, Otaviano Costa e Thiago Abravanel, sendo o Otaviano Costa como apontado como o melhor. Se você jogar, inclusive, no Google, Programa Livre, Otaviano Costa, tem uma série de matérias recentes falando que o público que assistiu essas gravações, o Otaviano foi o que se deu melhor. Eu acho que ele incorporou um pouco daquela energia que ele trouxe do video show, sabe? Que era... que ele era meio... como é que era? Ele era um Luciano Huck série B. Ele tinha aquele O positivo na Band. Então ele era dessa escola. Ele vinha dessa escola, desse mesmo universo, assim. E hoje em dia, ele reapareceu na mídia levando um Golden Shower aí. Nossa, gente, eu fiquei em... Como assim? Como A assim? Flávia Alessandra, Procurem no Twitter isso. Eu não vi isso. Vocês não viram isso? O Renan não Flávia viu, isso me choca. Ele tá trabalhando Eu mesmo. adoro a Flávia. Naquele programa de maluquice lá novo do GNT, que agora toda a galera do Projac, eles querem ser mas ela só seres contou humanos que- normais. Eles querem ser próximos. Eles ficam contando as intimidades deles eu pra ver pensei se que era um vídeo dela mijando eu achei que era um nele. vídeo dela não, mijando gente. nele. Você Nossa, exagera. Globais, né, gente? Alessandra, Não tem como. ó, aqui, ó, matéria do Globo. Não, mas ela foi num programa falar isso na Olha câmera. aqui, ó. Ela Flávia fala. Alessandra, atriz, diz: praticar Golden Shower. Entenda se o fetiche pode fazer mal à saúde. Matéria do Gente, Globo aqui. pelo amor de Importante. Deus. Nossa, Enfim, semana passada isso, que absurdo. Amigo, corta toda sim. essa parte, Nick. Corta não. Não, deixa, gente. Pode deixar, é informativo. Mas assim, no fim das contas, o SBT decidiu não mais seguir com o projeto ou ainda segue incerto. Que o SBT é tudo incerto. Exato. Mas dessas coisas todas que a gente falou aqui, uma coisa que retornou recentemente foi o Matéria-Prima da TV Cultura. Ele voltou no ano de 2021 com o Rafael Cortez. Ficou um tempo na grade, mas aquelas coisas da TV Cultura que hoje em dia é meio tudo sucateado e aí não seguiu à frente.
Gente, de qualquer forma, eu acho que se voltar hoje não faz o menor sentido. Jovem nem mesmo. assiste mais TV, assim, Não, acho que nada a ver. Os papos vão ser nada a ver. Se não Não, for nada uma a pessoa ver. com uma mente um pouco mais aberta, tende a cair numas coisas bizarras ali, numas respostas absurdas. Eu, sei lá, pra mim ficou enterrado lá nos anos 90 e que fiquem as boas memórias, mas voltar a trazer isso de volta sem condições. E curiosamente o formato do Altas Horas, que hoje em dia ficou mais amplo e outras coisas, é um grande sucesso e é uma das alegrias, digamos assim, da grade da Globo esse ano. Tanto que a edição que eles fizeram dos pais recentemente foi a de maior audiência dos últimos anos, assim. Mas acho que não é audiência jovem, né? Não, mas tô dizendo de audiência positiva pro programa, não que seja A Globo, jovem. inclusive, tem estudado trazer o Altas Horas pra mais perto depois da novela. Então, tipo, não ficar mais tão tarde, porque eles viram que tá tendo uma boa audiência, assim. É isso, meus amigos. É isso. Falamos sobre o programa livre. Fala, garoto. Fala, garota. Então é isso, vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa, principalmente você, nosso ouvinte, nossa ouvinta, 40 mais, 50 mais, vai lá contar pra gente quais são as suas memórias do programa livre. Se você foi pro programa livre, eu tava vendo no YouTube, tinha vários depoimentos de pessoas, eu participei dessa gravação, eu estava lá, eu achei isso muito legal. Então vai lá. Conta se você foi com a sua escola, com a sua faculdade, conta a sua memória do programa livre. Certo, meus amigos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Nick Silva, você que é frequentador e bate ponto, almoça todo dia no Bar da Louro, o que é esse bloco? Meu Deus. Esse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você traz hoje, Nick Silva? Bom, uma musiquinha e 2 disquinhos. O primeiro é o Shan Marimoto, com um single chamado Deeper. Eu acho que o Kleber já falou desse cara aqui há um bom tempo atrás. várias vezes aqui. Ele é um artista de Chicago, tem feito várias coisas legais. Essa faixa nova é bem boa, assim, é uma coisa que vai avançando bem devagar, aí no final chega num clímax de saxofone, é bem bonito, assim. Essa faixa, além de outros 2 singles que ele já tinha lançado antes, que são Bad State e If Your Answer Isn't Love, vão fazer parte do próximo disco dele, que chama Diagnosis, e vai ser lançado no dia 3 de novembro pelo selo City Slang. Minha próxima dica é o Genesis Owusu com Struggler, um disquinho que já foi lançado há um tempinho até, algumas semaninhas. 6 meses já. Ô, louco, que isso? Que isso, se passa, né, no personagem. É bem legal, assim, é um disco bem mais roqueiro que o primeiro. Vou ouvir. Eu achei diferente, assim, o primeiro tem uma proposta, sei lá, mais ligada ao R&B, apesar dele fazer essas misturas malucas, né? Nesse ele continua com essas misturas que é, sei lá, muito louca. Tem uma coisa até meio block party em 2 das faixas ali, tem uma coisa quase indie, é bem divertido. Posso falar uma coisa? Eu Diga. acho que esse disco, ele seria melhor se no começo do ano o Ivy Tumor não tivesse lançado o disco de rock dele. Pra mim, assim, eu senti que ficou muito aquém quando comparado com o do Ivy Tumor, porque o disco do Ivy Tumor é, pra mim, uma das melhores coisas desse ano. E aí, comparando os dois, assim, eu senti um pouco de falta do rap, que era uma coisa que ele trouxe no disco anterior, o Genesis Owusu. Mas é um disco ok, assim, Uma coisa que eu senti também que, tipo, as letras meio que giram em torno de um mesmo tema e não saem muito, assim. São boas as letras, mas ao mesmo tempo podia expandir um pouquinho. Mas enfim, é um bom disco. Minha próxima e última dica é o Vira-Tempo com Cidade Tropical Pensamento. Disco que vai ser lançado nesta sexta-feira, no caso, amanhã. O segundo disco deles é um quarteto aqui de São Paulo, que eu já falei bastante lá em 2018. Eles lançaram um EPzinho lá em 2020, que também é bem legal. E, enfim... Falamos dos singles nos últimos meses. Sim, são todos muito bons. E eles apontam pra uma coisa diferente, assim. No último disco eles fizeram uma coisa bem dream pop. Nesse tá, sei lá, tipo um indie meio tropical, assim. Tem bastante coisa de música brasileira, desse boogie, assim. Apesar de ir pra cantos diferentes de
música eletrônica e tudo mais. Mas é um disco mais brasileiro, assim. Tá bem bonito esse disco. E é isso. Muito bem. Isadora Almeida, você que é amiga do prefeito de Sorocaba que mandou os aviões Deus da me FAB livre! buscar as Nossa, pessoas. odeio manga. Nossa, Você tá credo. essa semana? Nossa, diga não ao manga. Então, eu trago algumas coisas. Não sei se vocês vão falar do álbum do Troye Sivan, que eu achei divertido. Fala, amiga. Achei bem divertido. Seu esse espaço. Você como Renan uma mulher Guerra, roubando vamos- pautas dos homossexuais, é assim mesmo. Ai. Eu achei divertidíssimo. Fala o nome. Não é Something to Give Each Other. Eu achei bem diver. Tem ali uns samples de umas coisas anos 2000 ali que eu achei bem utilizados. Eu gostei. Rush é muito boa mesmo, realmente, assim, tipo, um dos hits do ano. Eu amei ele CDzinha no clipe que saiu. Gente, que maravilhosa. Emblemático Parece a Gisele Bündchen no desfile da Victoria's Secret de 2002, que ela tá com a asa. Eu achei bem linda. Esqueci o nome dela. A minha mãe é uma peça. A do Paulo Gustavo. Eu achei o disco bem divertido, mas eu gosto mais quando ele é mais pra pista do que quando ele entra nessas coisas da musiquinha romântica. Assim. Porque eu nunca fui na aula do Troye Sivan, não era um artista que eu escutava. E nunca embarquei muito nos discos dele e não me encanta tanto a parte romantiquinha. Mas eu gostei muito dessa faixa In My Room com o guitarra. Muito bom. Boa. Muito bom. Muito boa. Uma das melhores. Eu sigo gostando mais do Bloom ainda. Eu acho que o Bloom ele tem uma carga um pouco mais. Tem mais textura, Emotiva. tem mais camada. Não, é porque o Bloom tem mais produtores envolvidos, gente foda, sabe? Então tem mais camada. Mas não é esse ruim, álbum eu acho um bom disco, assim, também. É aquele então. produtor que fez Don't Start Now, da Dua Lipa lá, o... Não, que é ótimo, tá ótimo, assim. É que o Bloom tinha o Ariel Rashid, tinha o The Hexan Cloak, tinha um monte de gente cabeçuda fazendo música pop. Então eu curto essa pegada, assim. Sim. E ele tava também, acho que tentando um pouco se entender, assim, musicalmente. Estava florescendo. Ele ficava florescendo. E nesse ele já vem numa pegada diferente. Eu gostei bastante, achei bem inteligente. Eu amei o fato de que ele foi no Andy Cohen da entrevista e ele tá dando entrevista junto com a Reba. E aí eles perguntam se a Reba já usou poppers. Ela fica tipo assim, que maravilhoso. Isso? Ela é uma senhora, ela fazia feat com o Chitãozinho Chororó. Querem perguntar essas coisas pra ela. Ai, meu Deus do céu. A single mom and two girls. Eu amo o viral dela no TikTok. Noco. Bom, seguindo aqui, um álbum que eu achei belíssimo, muito, muito bom mesmo. Belíssimo. Acho que um dos melhores, assim, dos últimos meses é o da Lorraine, o I Killed Your Dog. Ai, tudo, muito bom. Tava na minha lista aqui também, arrasastes. Lacrastes, terceiro álbum da Kinga. A Lorraine é do Brooklyn e o nome dela é Tasia Teague. E, enfim, eu já conhecia os trabalhos da Lorraine, mas esse, tipo, pegou, assim. Eu achei muito legal. Tem umas faixas que são uns fillerzinhos, assim, curtinhos, que eu achei que não ficaram de graça, assim, sabe? Que eles meio que ajudaram a realmente compor. E às vezes eu acho que é meio jogado, sabe? Quando tem uns fillerzinhos, assim, umas... Entre músicas, eu falo, gente, será que precisava? E nesse álbum eu achei que funciona muito bem, assim. A primeira faixa já é meio que um desses fillers. E eu achei muito interessante. É experimental, assim, mas tem uma coisa meio R&B, tem uma coisa meio eletrônica. Eu achei bem interessante. Vai pro rock psicodélico, música de vanguarda, tem muita coisa. Tem umas... bastante O disco anterior coisa. eu trouxe, assim, mas eu acho que esse ela vai pra uma direção bem diferente, assim. É bem mais experimental. E é louco porque se resolve num intervalo de tempo muito curto. Ele tem 35 minutos, se eu não me engano. Achei maravilhoso. Achei que ele, tipo, é conceitual e não fica chato. E vou trazer a coisa que eu realmente não paro de ouvir e vai estar na minha lista de melhores músicas do ano, com certeza, que é Jealousy, da Bar Itália. Não estava esperando, fui pega desprevenida ali. É um folk, uma violinha safada ali. Você ouviu isso? Gostei. Hã? Você ouviu isso? Isso exatamente, foi bem assim que a música de Elsa chegou na Isadora. Do nada, uma surpresa. Vai lá, Isadora. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tava achando que tinha acontecido alguma coisa no prédio dele, enfim.
segundo single do Tweets, né? Álbum novo que chega agora em novembro. Estou animadíssima. Estão levantando esse sarrafo muito alto. Eu amei que a capa tem o John Willis, né? Hã? Na capa do disco do desenho parece o John Willis. O outro do Tracy Denning. Meu Deus. Meu Ai, Deus. não consigo desver agora. Mas o álbum novo não é. Fechou, amiga? É só escrito o nome do álbum. Sim, fechei. Boa, e você, Renan, apresentador, o que é bom para o moral? Hoje eu tô só nos memes do TikTok aqui. Só para quem é jovem. O que é bom para o moral, eu não escrevi essa letra, então eu não sei o que é bom para o moral, não fui eu. Vamos trazer primeiro um single. A Lourdes da Luz está trabalhando esse ano junto com um coletivo chamado Quebrante. Ela já tinha lançado um EP com eles chamado Devastada. E agora saiu um novo single chamado Paradisia, que tem participação da Luísa Maita e do Rodrigo Campos. E eu achei muito bom. Eu acho a Lourdes da Luz uma artista interessantíssima. Eu acho que tem muita gente que às vezes não conhece o trabalho da Lourdes da Luz. Eu acho que vale descobrir mais as coisas dela. Mamelo Sound System, pelo amor de Deus, gente. É muito bom tudo que ela produz. Eu acho que é interessante esse encontro dela com a Luísa Maita. Então achei um single muito bonito, Paradisia. De discos, eu ouvi o novo disco do Metric, Formentera 2. Eu sou Metricer, né? Então como é que a gente diz? É tipo enviesado. Eu sempre gosto das coisas deles, mesmo sendo a mesma coisa de sempre. Às vezes eles mudam, mas nos últimos tempos eles estão tipo assim… Mantendo. Tamo em Ibiza aqui, viemos fazer uma festa. E aí a gente quis fazer uns discos aqui. E é isso que eles fizeram. Delícia. E achei bem divertido. Mas eu gostei bastante desse segundo… Eles tinham um disco anterior chamado Formentera. Ele é curtinho, ele tem 40 minutos. Então eu achei bom, eu achei que ele tem um ritmo, assim, um fluxo muito gostoso. Estou bem ansioso para vê-los este ano no Primavera Sound na cidade. Então Metric Formentera 2. Mas o disco que eu não paro de ouvir realmente é o novo disco do Carlos do Complexo. Que é o… No Tengo Medo. NTGM. Saiu o álbum novo? Saiu, sexta-feira. Minha dica também. É Nossa, não absurdo. ouvi, Ele foi pra um lado mais de experimentação em torno de ritmos latinos. Então vai ter um jogo com reggaeton, com outras coisas, com cumbia, todas essas coisas misturadas. Mas de um jeito muito próprio, muito único, assim. Eu acho que não tem nada óbvio, não tem nada esperado, como, sei lá, quando as pessoas se aventuram aqui no Brasil a fazer reggaeton ou se comunicar com esses gêneros, elas repetem… Anitta! Elas repetem muitos símbolos clássicos e típicos desses gêneros. E eu acho que aqui ele subverte essas possibilidades que são muito interessantes. E tem, assim, participações absurdas, assim. A gente já tinha falado por aqui do single que ele lançou junto com a Urias, a Mia Bad Girl e o Cyber Kills, que é o Fórmula, que é excelente. Mas tem, tipo, o RHR, tem a Larinha, tem a Bebê. Nossa, Enduro, excelente essa música. A música com a Larinha é… Com a Larinha também. É sexy, absurda. A Ebony sempre barbarizando. A Bebê em Sexto Sentidos também é excelente. É um disco de 25 minutos, assim. É absurdo, você coloca e dá vontade de ficar ouvindo no repeat. Então vale a pena ouvir NTGM, Não Tenha Medo, do Carlos do Complexo. É isto. Quando esse disco chegou, eu tava com os dois pés bem atrás, assim, porque eu ficava justamente por isso que você falou, assim, tem uma preguiça enorme de artista brasileiro se aventurando em ritmo latino, assim, porque sempre fica a coisa mais genérica e estereotipada possível. E eu acho que aqui o que ele faz é uma coisa muito transformadora, no sentido de que ele rivaliza muito do que a própria Arca faz na série Kick ali, de ter essa relação com a cultura latina, mas de trazer muito do peso da música eletrônica. Ainda gosto mais do Taurus, no sentido que ele transita por mais estilos o tempo inteiro ali, mas a forma como ele brinca com as batidas aqui e a forma como ele aproveita esses convidados dentro do disco, assim, pra mim é uma coisa sensacional. É um disco bem diferente do anterior, né? Então eu acho que também essa dicotomia. E acho também legal pra quem ouviu o nome do Carlos do Complexo aí envolvido na polêmica com o Kai Tranada, pra ir além das fofocas e ouvir o trabalho do Carlos do Complexo, que é muito foda. É isso. E você, meu amigo Kleber, o que traz pra nós? Você não vai trazer nenhuma analogia com o TikTok? Não sei o que eu posso trazer pra você. Você é a nossa Chau. Dando um chute. É isso, você que tá sem o humor, que nem ela. Boa.
Começar pelos singles. Brittany Howard, ela que é conhecida pelo trabalho no Alabama Shakes, mas que em 2019 lançou um disco fantástico, que é o Jamie. Ela anunciou que vai lançar um novo álbum em carreira solo. O álbum vai se chamar What Now? E ela lançou a música título What Now, que é um misto de rock, funk, soul, uma coisa meio retrofuturista. A estética que ela adotou é meio retrofuturista. E se você gostou do Daft Punk na fase Random Access Memories, você vai gostar dessa música, principalmente porque a guitarra parece muito as guitarrinhas desse disco do Daft Punk. Pink Panthers, como eu já havia falado na semana retrasada, falei, tem cheirinho de disco novo vindo aí. E agora, de fato, ela anunciou que vai lançar o primeiro álbum dela de estúdio da carreira, chama Heaven Knows. Ele chega no dia 10/11 via Warner, vai ter participações da Ice Spice, da Kelela, mas ela lançou Capable of Love, que é uma música que já tinha circulado por aí em diferentes formatos na versão vazada. E agora ela lançou essa versão definitiva, que é muito boa. E eu achei maravilhoso um título de uma pessoa, um tweet de uma pessoa comentando assim: serão os melhores 15 minutos da minha vida, assim, comentando. Mas essa música é a maior música que ela já lançou, não é em tempo de duração. E é o maior clipe também que ela já lançou na história. Tem incríveis 3 minutos, né? Não, acho que tem 2 e pouco. Exatamente, tipo, um absurdo. Quase um rock progressivo pro padrão eu amo dela a ali. nossa Pink Panthers. Menininha, linda. Bob Krilic, o The Hexan Cloak, voltou após 10 anos com música inédita. A música se chama NY. Hexan Cloak é um produtor de Dark Ambient que lançou um dos meus discos favoritos de 2013, com Excavations. De lá pra cá, ele começou a trabalhar na trilha sonora de um monte de filmes fodas, inclusive a trilha sonora do Midsommar, que é maravilhosa, que é um ultra viral no TikTok até hoje. Trabalhou com Bjork, trabalhou com Troye Sivan, trabalhou com Father John Misty, e ao que tudo indica, o motivo desse atraso todo talvez sejam problemas com gravadora. Ele era da Triangle Records, que encerrou suas atividades há um pouco tempo atrás, e agora ele vai relançar os 3 discos que ele tem pelo próprio selo, e como ponto de partida para essa nova fase, ele lançou essa música que é maravilhosa. Então, assim, quem curte uma experimentação gostosa, se joga dentro dessa música. Focando nos discos aqui, jurei que meu amigo Nick Silva fosse trazer, até porque ele trouxe todos os singles nas últimas semanas. Jamila Woods com Water. Eu não consegui ouvir ainda. Com Water Made Us. Mais um trabalho maravilhoso dela. Ela não erra, né, gente? Ela todo é perfeita. mundo falando que é muito bom, as críticas estão... Cara, é a lua de luna deles ali, até a estética desse disco, dessa relação. Linda, né? Mulheres negras embaixo d'água, que é uma tendência que Lela também lançou uma desse ano. Sim. Esses dias eu postei isso e veio uma lista de outras pessoas com várias capas iguais de mulheres negras embaixo d'água. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela, Chique que tá debaixo d'água. A Cisa é a única que tá em cima. Não, e a outra tá mergulhando com o peito de fora. É verdade, tá sentadinha. Ah, com Janelle Monáe. Janelle Monáe. Ah, Janelle Monáe. Janelle então Monáe Tem as também, outras que verdade. estão saindo assim um pouquinho só, tipo, mostrando o cabelo, lavando o cabelo. Mas ela voltou com esse disco aqui que é sensacional, fala muito sobre ancestralidade, sobre essas reflexões dela se encontrar com ela mesma, assim. É um disco de neo soul, que transita assim por entre estilos, tem R&B, um pouco de rock, pop, cheio de participações especiais. Então, se você gostou dos trabalhos anteriores, se joga nesse. Mike, um rapper que eu venho falando já há bastante tempo aqui, ele que é parceiraço do Earth Sweet Shirt, dessa galera da cena nova-iorquina, lançou Burning Desire, mais um disco que tem acho que 24 faixas, só que ele é super curto, as músicas dele duram tipo 1 minuto, 30 segundos, gosto demais da estética dele, então vale muito a pena você mergulhar nesse disco. Ele que já colaborou com um monte de outros lançamentos desde o início desse ano. E por último, a volta do Bexiga 70 com o álbum Vapor. É um disco bem interessante, gosto bastante, é o primeiro álbum deles de estúdio em 5 anos, o anterior foi o Quebra-Cabeça de 2018, e aí eu acho que vale comentar, assim, para não ficar passando em branco, esse é o primeiro trabalho desde a saída do Maurício Fleury,
que era um dos cofundadores da banda, que foi afastado no ano passado em virtude de uma denúncia da antiga companheira dele de violência doméstica. Então tem uns relatos bem pesados. Ele foi afastado da banda, a banda se reestruturou. Eu gosto muito do Bexiga, mas eu sempre tinha uma implicância no sentido de uma ausência de pessoas pretas dentro da banda, de uma banda que historicamente sempre se relacionou com ritmos jamaicanos, ritmos africanos. A banda se reestruturou, incorporou mulheres agora dentro do time ali, então, e eu acho que essa mudança, para além de uma resposta a tudo isso que aconteceu, eu acho que ela é sonoramente muito positiva, porque o disco segue por direções bem diferentes dos antigos trabalhos da banda, então vale a pena você tirar um tempo para ouvir esse novo álbum do Bexiga 70. Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Nick Silvo, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais. E pode ser música, pode não ser música, pode ser o que for. Ah, muito bom. Renan Guerra, o que você traz? Bom, hoje eu tô cinéfila. Fazia hoje só? A sacolinha da MUBI passando. Esses tempos eu tinha falado pra vocês aqui, indicado o filme Passagens. Ele chegou na MUBI, então pra quem não pôde ver no cinema, assista. Já comentei por aqui. Mas assisti outras coisinhas na MUBI. Uma das coisas que eu assisti recentemente foi Roads in the Sun, do Sebastian Silva. Eu até escrevi sobre ele lá no Screen Aniel, quem quiser conferir. É um filme que conta a história do próprio diretor, Sebastian Silva. Ele interpreta ele mesmo, e o outro ator, o Jordan Firstman, também se interpreta. Mas são eles e também não são. Então é tipo assim, uma brincadeirucha que eles se interpretam eles mesmos, mas não necessariamente são eles mesmos. O Sebastian Silva, ele mora na Cidade do México, aí ele tá numa fase ruim da vida. Ele fica só usando o Key o dia inteiro, maluca, e não quer trabalhar. Aí alguém diz pra ele, por que você não vai pra uma praia nudista, gay, que tem não sei aonde aqui no México? E aí ele vai, e lá ele encontra o Jordan, e aí eles decidem fazer um projeto. Só que em determinado momento, o Sebastian Silva vai desaparecer. E aí o Jordan vai ficar sozinho na Cidade do México. E aí vai entrar em cena uma terceira personagem, que é a senhora Verônica, que é a empregada do Sebastian Silva. Que ela é interpretada maravilhosamente bem pela Catalina Saavedra. E aí a história vai ganhar uns rumos bem malucos. É um filme completamente maluco. Eu não sei ainda. Eu terminei e fiquei assim, tipo, o que eu acabei de assistir? Que coisa absurda. Realmente entrou assim, tipo, um dos meus preferidos do ano. Mas é aquela coisa, gente. Não assistam com a família, tá bom? Tem sexo explícito, todas essas coisas de arte, tem um conceito. E é tipo assim, é classificado como uma comédia. É uma comédia de humor ácido. Depende se você é uma pessoa que vai rir, assim. Porque tem tópicos que eles mexem, que são bem sensíveis, bem complexos. E aí pode dar gatilhos em algumas pessoas. Então estejam avisados com todos os disclaimers aí. Mas eu adorei Roads in the Sun, que tá disponível na MUBI. Além disso, eu aproveitei a sexta-feira 13 pra assistir um filme que eu não quero uma falha enquanto fã de filme de terror. E que agora entrou na MUBI, que é O Homem de Palha, do Robin Hart. Eu amo, um dos meus favoritos da vida. Amigo da mão aqui. Vamos juntas queimar esse homem num espantalho gigante. Esse filme é absurdo, porque eu tipo, tentei não ler muitas coisas antes de assistir, mas é um policial que chega numa pequena vila, numa pequena comunidade, pra investigar o desaparecimento de uma menina. E aí, a partir disso, as coisas vão acontecendo, vão ficando cada vez mais esquisitas e mais estranhas. Ele é um filme considerado meio que o precursor do gênero de terror folk, que depois… Folk horror. Que depois voltaria à baila com Midsommar e todas essas coisas. E é muito interessante, porque ele é um filme que ele é extremamente claro, ele tem muita luz, muito sol. Ele não tem cenas de susto, nada disso. Só que ele vai criando uma tensão e um nervoso e um mistério. E é muito interessante como o filme segue absurdamente atual. Porque eu acho que pra mim uma das coisas mais interessantes do cinema de terror é a gente poder olhar pras coisas malucas e absurdas da vida real a partir do cinema de terror. E o filme discute
de forma muito interessante como a religião, a religiosidade, o preconceito, todas essas coisas podem interferir de como a gente olha para as outras pessoas, assim. Achei muito interessante, vale a pena assistir, está disponível na MUBI também. E a trilha sonora é absurda também. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu já trouxe esse filme aqui justamente por conta da trilha sonora. A trilha sonora, ela é toda calcada em cima de uma abordagem meio folk, uma pegada meio Johnny Mitchell. Ela é muito inspirada nos trabalhos da Johnny Mitchell na época. Vocês estão conseguindo me vender um filme de terror, hein? E tem muita gente que fala que ela é meio que inspiração pra toda essa onda do freak folk dos anos 2000 ali, tipo Joanna Nilsson, os primeiros do Animal Collective. Tem tudo muito de inspiração nessa trilha sonora desse filme, assim. Devendra Banhart, todos eles beberam muito da trilha sonora desse filme, assim. É fantástico, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. A trilha é absurda mesmo. Pensei que você ia falar que era inspiração pros últimos do Mumford & Sons, que são todos uns horrores. Não tem, é horror, é assustador, é tenebroso. Tem uma versão desse filme depois com o Nicolas Cage, mas aí vocês podem pular. Nicolas Cage, bis! É esse? É esse filme. Caralho. Só que a versão do Nicolas Cage é ultra misógina, bizarra, misândrica até. Ele, tipo, é um ódio aos homens, é muito bom. O Nicolas Cage sempre se mete numas versões de filme que o filme original é bom e ele caga, coitado. Enfim, é isso as minhas dicas de hoje. Boa. Nick Silvo. Bom, vou trazer uma diquinha que faz tempo que eu não trago, que são lives. A Caroline Polachek participou recentemente do Tiny Desk, da NPR. E nossa, são quase 20 minutinhos ali de pura delícia. Ela é maravilhosa. Ela canta pra caralho. Puta que pariu. Canta. E ela tá com uma banda num formato meio... meio diminuto, assim. E aí, enfim, ela tem que mudar as configurações das músicas do último disco, né? Que ela lançou esse ano e fica divertidíssimo, assim. Eu adoro que as faixas que tem a guitarrinha espanhola é tudo feito no piano, no tecladinho ali, Cássio. Tem uma cara de Halftronics 2000, mas enfim, é o que é. E é muito bom, assim. Vi algumas vezes hoje e me diverti bastante. E aí, como dica auxiliar, ela também participou da KeyXP há uns 4 meses atrás. E é muito bom também. É bem divertida essa live. E é isso. Polachek. Kleber Fak, o que você traz? Tal qual meu amigo Renan Guerra, estou toda cinéfila. E aí eu trouxe 3 filmes de um mesmo diretor que eu gosto bastante. Ele é o filho do homem. Ele é o único Nepo Baby que existe. Brandon Cronenberg. Eu adoro os filmes dele, gosto demais. E aí faltava ver o último lançamento dele, que foi o Piscina Infinita. Mas eu trago aqui os 3 filmes que ele já dirigiu e que eu recomendo muito. O primeiro é o Antiviral de 2012. Isadora Almeida, uma sinopse pra você. Lança. Sid Mark trabalha em uma clínica que vende injeções de vírus colhidos de celebridades doentes para seus administradores fanáticos. Depois de se infectar com o vírus que matou uma superestrela, Sid deve desvendar o mistério que envolve essa estranha doença e salvar a sua própria vida. É fabuloso, os filmes dele são todos de horror corporal, meio bizarros. Tal pai, tal filho. Questões muito provocativas, tal pai, tal filho. E nesse é muito bom essa coisa que ele cria de, tipo... Que é uma realidade muito real. Pessoas pagariam para ter, tipo, as mesmas doenças que famosos, sei lá. A Cisa tá com uma gengivite, vou pegar a mesma gengivite da Cisa e vou aplicar em mim e vou pagar por isso, assim. Então, é muito bom. O segundo filme, que talvez seja o meu... Eu tô na dúvida agora se ele é meu favorito. O segundo filme é o Possessor, que é de 2020. Vou ler a sinopse pra você, minha amiga Isadora. Vai. Uma agente de uma organização secreta usa tecnologia de implantes cerebrais para habitar o corpo de outras pessoas, levando-as a cometer assassinatos para clientes que pagam caro. Mas algo dá errado e ela logo se vê presa na mente de um homem cujo apetite por violência rivaliza com o seu. Cara, esse aqui é violentíssimo, é brutal, tem uma cena de
espancamento, assim, com o crânio sendo esmagado, que já me deu repulsa na hora que eu assisti. Olha que eu tô acostumado a ver umas bizarrices trash dessa. Mas discute muito essa coisa de quanto a família da gente às vezes é um peso, às vezes a gente gostaria de se livrar de alguns familiares para seguir com as nossas próprias vidas. Discute muito esse papel da maternidade também, de quanto às vezes a mãe abre mão para ter que da carreira, para ter que cuidar da família. Então, assim, são várias discussões envolvidas ali no meio, mas é uma trama de ficção científica fantástica. E por último, o mais recente, que foi de fato que talvez seja o que mais mexeu comigo, é o Piscina Infinita. E aí, olha pra vocês, Adora, o romancista James Foster fica com sua esposa em um resort em um país costeiro, onde atropela um homem local. O problema é que nesse país, a punição pelo crime é ser morto pelo filho da vítima. O filme é protagonizado pelo Alexander Skarsgård, que tá maravilhoso. Ele é maravilhoso, não tem jeito. Mas tem participação especialíssima da Mia Goth, que é a atriz neta da brasileira. Também. Da Maria Gladys ali. Cara, eu gosto muito do cinema do Brandon Cronenberg. Eu acho que ele é um pouco mais clean, mais limpinho em relação ao que o pai dele propõe. O pai dele é muito mais visceral, mais truculento, mais sujo. Mas eu acho que ele traz sempre uns debates muito pertinentes dentro dos filmes dele. Você curte o Brandon Cronenberg? Curto, só não consegui assistir o novo ainda. Estou ansioso, preciso ver. Eu sempre sonho que as coisas de terror vão estrear no cinema no Brasil, mas elas nunca estreiam, é sempre um caos. E eu espero que as coisas vão estrear, não vejo elas ilegalmente, depois elas não estreiam e eu fico triste. Eu justificando, tá, gente? Eu aluguei todos esses filmes, todos dá pra você alugar no YouTube, pagar baratinho ali pra assistir. Eu acho que tem alguns até na HBO Max dele. Exato. O Possessor, se eu não me engano, tá. Isso. Isadora Almeida, minha amiga, você que teve conversas vazadas com o seu antigo amante e assessor, o que você traz essa semana? É do TikTok também? O Renan Bolsonaro. Do Renan Bolsonaro. Tá. Ai, gente. Tá. A velha senhora que entra a cada 20 dias no TikTok. Bom, vamos lá. Eu trago o quê? Eu trago a minissérie do momento, Beckham, que está no Netflix. Cara, que delícia! Que delícia! 4 episódios de 1 hora e pouco ali. Vai que vai, assim... Eu nem ligo ali futebol e nossa, que delícia ver o Manchester United. Que delícia ver... Nossa, que delícia! Cultura pop, assim, 10 de 10. Os looks da Vitória, os looks do Beckham. A transição deles pra eles tentando ficar muito chiques. A Vitória justificando o look roxo deles no casamento e o casamento mais cafona da história, que é o deles. E agora ela fala que, tipo, a gente era jovem, fã, tipo, a gente não se importava. Isso que é legal. Só que todo mundo sabe que ela morre de vergonha, né? Porque ela sempre quis fazer a boa pra Anna Wintour, editora da Vogue. Enfim, né? A gente sabe. E eu achei uma delícia, passou rapidinho, eu queria que tivesse mais. Vocês acreditam? Patifaria de futebol e cultura pop, e eu queria mais. E claro, a trilha, né, tem ali um Oasis, tem ali um Fatboy Slim, tem uma coisa dos anos 90. Ai, como ela é UKzinha. Não dá. E vou ler aqui as 2 linhas que estão na descrição da Netflix. Kleber, preste atenção. Com imagens inéditas, esta série documental acompanha a carreira meteórica de David Beckham, da origem humilde ao estrelato no futebol. Pá! Pronto, é isso só que você precisa saber, gente. Dá o play, que é uma delícia. Boa. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Qual é o futuro das apresentações ao vivo? Comentário do Rodrigo Berg, ele falou: acho massa esses diferentes modos de apresentação e justos preços para as diferentes experiências. O importante é consumir música e se divertir.
No Instagram, o @cafarias200 falou: ótimo terem puxado o tema no calor da hora. Como dito, nada substitui outra coisa, amplia opções. No caso da Sphere, fico curioso no impacto que causará em casas de shows e palcos, mas a impressão é de ser realmente um evento que abre uma nova era. Das várias informações que surgiram, uma que me impactou, mostrando que a lógica da coisa é diferente, é que os ingressos mais baratos são das cadeiras e aquele povo em pé perto da banda. Ao ver as primeiras imagens com aquele palco pequenininho embaixo e pessoas próximas da banda, como se estivesse no Cine Joia, a mente puxa que não está tão cheio por ser o VIP da pista premium, não por ser o espaço menos nobre do espaço, por não dar uma visão total na esfera. Fiquei confuso, quase perdi. Eu também perdi, mas tudo bem. Eu entendi o que ele queria dizer. Que os ingressos mais baratos eram bem pertinho da banda e os mais caros estão pro fundo, porque lá no fundo você vai ter uma visão ampla melhor. Que é tipo, sei lá, os ingressos do cinema, os melhores são no final e ninguém quer sentar na primeira fileira, eu entendi. Aqui tem o @meneskai falou: vocês comentaram do Daft Punk no Coachella e como pode ter inspirado a Confessions Tour. Me lembrou que em 2004 a Madonna já tinha feito uma estrutura precursora com o Reinvention Tour, onde a estrutura inteira de palco se mexia praticamente, fora as passarelas que eram como braços de guindaste e mudavam de lugar. Também tem comentário aqui do The Cosmo Boy que falou: que episódio impecável, eu amei a escolha de tema, pois tudo que diz respeito à produção e bastidores de shows me fascina. É isto. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. E muito obrigado a todas as pessoas que me desejaram uma boa recuperação ali no meu pós-cirúrgico. Foram pessoas muito queridas. Muito obrigado. Olha como ela é boazinha. Linda, você viu? Ela tem garotinha. esses momentos, assim. Momentos, Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nossa, tá passando uma sirena. Não pega, eu acho, não. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Comente, curta, compartilhe e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência e participa do nosso grupo fechado para apoiadores lá no Telegram. Hoje, inclusive, eu vou citar aqui algumas das pessoas que estão lá no grupo, como o Gilberto Moura, o Caio Jucá, o Guilherme Vieira, o Luan Vico, o Gustavo Clark, o Gladson Rafael Nascimento, o Rafael BZ, a Mavi Santos, a Laura, simplesmente Laura, o Matheus Watanabe, o André, simplesmente André, e o Roberto Souza. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. É isso? Até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.